Olá pra vocês, eu sou o Yata, o canal Yatalog aqui. Bom, todo mundo já tava falando aí do live action de One Piece, né? Alguns falando muito bem, outros falando muito mal. Alguns falando que é uma porcaria, outros falando que é a redenção dos live actions de anime, né? Nos streamings atuais e cinemas e tudo mais. Bom, relembrando que o Zoro é atuado pelo mesmo ator que faz o Seiya de Pegasus naquele filme horrendo americano, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas tudo bem, vamos lá. Alguns anos atrás aí, eles anunciaram que esse live action ia ser feito do One Piece e veio um alvoroço enorme na internet. E a Netflix parece que aprendeu a cativar as pessoas, mesmo que seja de forma negativa para algo positivo acontecer. É meio esquisito falar isso, né? Mas a gente não pode esquecer de Death Note e coisas do tipo que a Netflix meio que estragou. Mas vamos parar pra pensar. Lógico, eu achando assim, por ser da Netflix vai sair um resultado horroroso, horrendo, como várias vezes, né? Porque, querendo ou não, Hollywood sabe fazer efeitos especiais, mas não sabe adaptar roteiros, né? Principalmente, né, de animações e coisas de outros países. Os norte-americanos, eles gostam de modificar tudo, às vezes até pra colocar o contrário do que era, né? Então, o personagem mais psicopata é o cara mais bobalhão, enquanto a pessoa mais pura se transformou na mais maquiavélica. Eles mudam totalmente até a personalidade, o sentido, até dos próprios personagens deles, né? Pra quem leu os quadrinhos do Invencível e viu a animação, teve, assim, algumas mudanças muito drásticas. A mesma coisa a The Boys. Só que The Boys conseguiu ficar legal, algumas mudanças que eles fizeram, que acabaram indo pra melhor do que no quadrinho. Outras foram horríveis comparadas ao quadrinho. Então, vamos falar agora de One Piece da Netflix. Bom, eu mesmo, né, anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando foi anunciado que haveria esse live action, eu cheguei, olhei, né, todos os rumores, boatos e tudo mais, e aí finalmente veio algumas confirmações aí, como por exemplo, quem ia ser o Luffy, quem ia ser a Nami, quem ia ser o Zoro. E lógico, algumas escolhas eu achei meio duvidosas e outras eu achei certeiras até demais. Então vamos lá. Por exemplo, a Emily Rudd, a que faz a Nami, eu achei que ela era a escolha perfeita de aparência e tudo mais. E aí, agora que lançou, finalmente eu pude ver que ela atuou também legal em cima da personagem, né? Muitas pessoas estão falando, não, porque ela é uma tábua e não sei o que. Gente, quem assistiu o anime ou leu os mangás sabe que ela começava uma tábua e depois ia ganhando proporções corporais maiores ao longo das temporadas. Relembrando que One Piece, ó, é o que, 2002, 2003, sei lá que ano foi que começou. E olha só, 20 anos depois, o que a gente tem? Entendeu? Finalmente um live action. Então assim, trocentas versões de videogame, trocentas animações, mais de 1000 episódios, né? Então assim, a gente tem aí uma longa história de One Piece. E lógico, né, sempre vai ter a galera que reclama da falta de ser fiel à obra original e a galera que reclama quando é fiel demais à obra original. Eu gosto quando é igual o original, só que em live action, que é uma coisa que eu sempre esperava ver. Mas também me agrada ver algumas diferenças quando elas ficam boas. Se elas ficam ruins, né, elas ficam piores do que deveriam ser, lógico que eu vou reclamar. Eu sou o cliente, eu estou pagando. Eu sou rica! Lógico, eu apontei fortemente aí meu medo das escolhas possíveis dos rumos da história, né, e tudo mais, né, já que nos dias atuais eles mudam a etnia, né, a personalidade de cada personagem de uma forma que acaba estragando até. Né? Outras vezes não estragam, até melhoram, na maioria das vezes estragam, né? Mas agora que a gente teve essa primeira temporada lançada, finalmente a gente tem como falar o que tem ou não ali de positivo e negativo nessa série. Vamos lá, vamos começar pelo próprio Luffy, ou Monkey D. Luffy, né, na original. Né? Luffy, o L não tem no Japão, então falar com R, vocês já entenderam. Não. Bom, ele tá, assim como o próprio criador, o Eiichiro Oda, falava, ele é brasileiro, basicamente. Se ele for escolher uma nacionalidade para cada personagem, o Luffy é brasileiro. Ponto. Então o personagem ele age como um brasileiro.
Pra mim, o único erro é que ele não tá de chinelo, né? Aqui no Brasil, uma coisa que o pessoal lá de fora não enxerga é que aqui o pessoal usa Havaianas até pra jogar futebol na rua, né? Então não tem essa de, ah não, se for com chinelo ele não vai conseguir correr. Nada disso, ele consegue correr sim. Aqui o pessoal joga futebol, foge da polícia, faz um monte de coisa, tudo de chinelo. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Procura o chinelo. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Achei o chinelo. Né? Mas tudo bem. Podiam ter escolhido dois atores pelo menos parecidos pra fazer a versão criança e a versão adulta. Mas colocaram um garoto numa etnia diferente da versão dele mais velho. Sabe? Então ele não é nada parecido. Ele criança parece que quando ele crescer ele vai ser o Sop da mesma série. Então trocaram os atores? Como assim? Né? Então, mas sim, podiam pelo menos ter escolhido alguém da mesma etnia para ser mais próximo, mais parecido com o que ele seria ao crescer, né? Mas aí, quem sou eu para reclamar, né? A Nami. Ela foi exatamente o que eu esperava. A atriz, ela foi a melhor escolha, tanto na aparência quanto na atuação. Né? Querendo ou não, em alguns trabalhos dela eu não gostei da atuação, em outros eu adorei. Hunters, por exemplo, ela atuou bem, foi na segunda temporada que ela apareceu. Do things with their lives, so stop screwing with mine and just do your job. O Sop. Admito, eu esperava muito menos. Mas realmente, a única falha do personagem é a falta do nariz comprido. Porque, de resto, ficou satisfatório. Né? A roupa, a atuação, né? O formato do rosto, tirando o nariz, o Sop perfeito. Né? A turma do Shanks, tudo bem, aquele cabelo desbotado ficou esquisito e tal. Mas é o Shanks, né? Em algum momento, né, eles tinham que cagar em alguma coisa, nesse caso foi no cabelo dele. Ao invés de deixar um cabelo, né, mais natural, não, ficou parecendo uma peruca mal feita. Bem. O Sandy é o Rodrigo Faro com cosplay de Resident Evil. Né, mas tudo bem, não ficou ruim a atuação. O que ficou bizarro ali foi ele parecer o Rodrigo Faro fazendo cosplay de Resident Evil. O Zoro, lógico, é o Seiya de cabelo verde, pra quem assistiu os Cavaleiros do Dia com aquele live action horrendo lá. Okay. But it's gonna hurt. O filho do Kenji Oba, ele talvez se redimiu um pouco pelo trabalho anterior, mas ainda assim, senti que faltou alguma coisa. Mas bem pouquinho assim, né? Lógico, não dá pra falar de todos os personagens individualmente, né? Porque senão, lógico, não vai acabar cabendo tudo aqui assim nesse vídeo, vai ficar longo pra cacete. Mas aos poucos eu vou falando um pouquinho mais do que eu vou achando de cada coisa. Lógico, você pode concordar, você pode discordar, tanto faz, comenta aí embaixo inclusive, mas uma coisa é certa, né? Eu posso dizer que eu tenho propriedade por vários motivos para falar sobre esses negócios, porque primeiro, né, eu sou mestiço de japonês com árabe, eu posso falar também sobre o fato de eu ler mangás e assistir animes desde literalmente criança, né, quando eu tinha 2, 3 anos de idade eu já estava acompanhando isso, porque eu sou de família japonesa, convivi mais pelo lado da minha mãe que é japonesa mesmo, da família. Né, dá pra eu falar muita coisa ali sobre a parte de roteiro e de atuação, porque eu sou ator, diretor e roteirista, eu estudei pra isso, né, eu trabalho com isso, né, há muitos anos inclusive, então nesse ponto eu posso falar que eu tenho propriedade tanto na parte como fã, quanto como quem trabalha na área, pra falar o que teve de acertos e erros na parte de bastidores. E lógico, né, não cabe a mim também julgar o que cada um vai ver, o que cada um vai sentir. Né? Cabe a mim julgar a parte técnica e o que eu vi e o que eu senti como público. Então vamos lá, né? A minha nota pessoal para essa temporada 6,5, porque dava para esperar bem mais com a tecnologia atual. Lógico, eu me diverti bastante, teve a trilha sonora que foi o que mais me cativou ali. Por exemplo, num dos episódios, para quem conhece a história sabe do rasgo que ele tem embaixo do rosto lá, que ele, né, tá costurado pelo Shanks e tal, quando ele cortou o rosto, aquilo ali teve a música Binks no Sake tocando ao fundo, mesmo que só instrumental, minha música favorita do anime todo. Num dos episódios mostra o Going Merry, por exemplo, o navio, né, o icônico navio de One Piece, que a música We Are toca em versão orquestra, ao invés de cantada. Também foi um momento importante ali. Foram as duas músicas que me marcaram ali, das que tocaram, né, do anime original para a versão live action. E é isso, né? Então,
essa trilha sonora baseada na versão do anime ficou bem legal pra mim, né? Foram ótimas referências, inclusive. Lógico que teve personagens que ficaram ótimos na personalização, caracterização e tudo mais, mas teve outros que mudaram pra pior, né? Apesar de tudo, deixo isso aí pra um outro vídeo, mas é isso, caracterização de alguns maravilhoso e outros não. Efeitos especiais não foram espetaculares, mas foram, né, comparado ao que estava tendo atualmente em filmes e séries, tá razoavelmente bem, né? Tá melhor do que eu esperava, né? E com certeza 1000 vezes melhor que o do filme do Flash. Não vai não. Agora que esse... Mas levando em conta que é série e não filme, geralmente filmes trabalham melhor a qualidade do 3D, até que é aceitável para a proposta que foi feita. Um dos erros é que normalmente ou você leva totalmente para galhofa ou totalmente para o lado sério, né? E eles tentaram misturar muito isso, então isso aí acabou desagradando muita gente e eu reconheço que esse é um dos motivos. Na gangue dos gatos pretos, né, a gangue dos Black Cats, né, para quem se lembra daquele cara com as lâminas na mão e tudo mais, isso tá presente ali nessa temporada. E um deles, que é cozinheiro e gordinho, pra mim só faltou ele falar a frase clássica da vergonha de profissão, porque o cara é a cara do Jacan. Você é a vergonha da profissão! Então, é isso, né? Por esse primeiro vídeo sobre One Piece Live Action, deixo essas minhas primeiras impressões. Lógico, eu não falei da temporada inteira, vou falar depois em outros vídeos, tanto de personagens específicos, quanto da história em si. Lógico, eles modificaram a forma que os três, né, o Luffy, o Zoro e a Nami se conhecem. E mesmo assim, até que a origem, a forma que eles se conhecem e tudo mais, até que ficou bem adaptada, apesar de modificada. É isso, para esse primeiro vídeo sobre One Piece Live Action, ficam essas impressões. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, né? Dá seu like se curtiu, compartilha com quem você acha que pode gostar de assistir esse vídeo, para quem esse vídeo pode ser interessante. E lógico, né, se você gostou aí do canal, considerar a ideia de assistir outros vídeos e tudo mais, também você pode se tornar membro aqui do canal, poder ver alguns vídeos secretos que só membros têm aí acesso, né, alguns making-offs, algumas versões na íntegra sem cortes e coisa do tipo, versões diferentes de alguns dos vídeos e tudo mais. De vez em quando vai ter algumas coisas legais aí só para membros, então considera aí gastar um mensalzinho básico para ser membro, ajuda aqui o canal a crescer e vamos que vamos, a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Yatá e até a próxima. Fui.